Aleluia, glórias a Deus. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Diaconato, louvor, está na bênção. Deus abençoe, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Quem está aí, diga glória a Deus. Amém. Gostaria que você fechasse um pouco os teus olhos. Um pouco antes de nós entrarmos aqui na palavra. Se pudesse ir no seu banco fazer um momento de intercessão. Amanhã, para a honra e glória do nome do Senhor, nosso irmão Ider, hospitalizado há quase 30 dias, estará recebendo alta, para a honra e glória do nome do Senhor. Irmão polaco, para quem não conhece. Amém? E eu creio que o que motivou a cura dele, sem dúvidas, saiu da mão de Deus. Mas se eu preciso algo que está nas mãos de Deus, tem uma forma de eu conquistar isso, que é através da oração. Então eu creio que o irmão Ider está saindo deste leito devido à oração de cada um de vocês. Feche teus olhos. Vamos orar para que Deus possa estar abençoando muitos outros que também estão hospitalizados, muitos outros que estão doentes, muitos outros que estão desviados. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha abençoar esta nação, este povo, esta cidade. Abençoe, Senhor, esse estado, este país. Neste momento o Senhor possa estar, ó Deus, a cada leito, a cada hospital, a cada clínica, Senhor. Há muitos que necessitam de restauração. Há muitos que precisam de cura, de libertação. Talvez eles próprios não sabem disso, mas Deus, por clamor à Tua palavra e à Tua presença, nós reivindicamos a cura sobre esta nação. Nós reivindicamos, ó Deus, a Tua unção sobre nossa igreja, sobre nosso povo, Deus. E assim já nós te agradecemos. Eu te agradeço, Deus, porque grandes coisas, maravilhas o Senhor tem feito, grandes prodígios, grandes sinais. E assim nós te louvamos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Gostaria que você abrisse no livro de Lucas, capítulo 5, em nome de Jesus. Versículo 33. Glória a Deus. Lucas 5, versículo 33 diz assim: Disseram-lhe então eles: Por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus? Mas os teus homens comem e bebem. Os teus discípulos comem e bebem. Jesus então responde a essa indagação no versículo 34. Podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias,
jejuarão. Só até este momento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a direção, Senhor, a bênção para ministrar a tua palavra nesta noite. Deus, também te peço a bênção, ó Pai, para que cada palavra que o Senhor me capacitar a dizer, adentre o coração, a alma, o espírito de cada um que está aqui, Senhor. E sinta um renovo do Senhor, sinta a sua presença, a presença do Espírito Santo, e saiam daqui cheios, ó Pai, cheios da unção, cheios de sabedoria, cheios de discernimento e de entendimento. Assim nós clamamos ao Senhor e aguardamos pela fé em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, querido, glorificando o nome do Senhor. Muito benditas as palavras do irmão Everson na abertura do culto a respeito do tempo. Irmãos, pensa em algo que nós temos que aprender a dominar. É a nossa projeção para com o tempo. Quando eu era menino, meu pai me deu um relógio. E aquele dia eu fiquei tão feliz, que eu entendi, agora eu tenho um relógio, agora eu posso controlar o tempo. Tenho 44 anos. Já não existe mais aquele relógio, nem mesmo aquele menino, e ainda não aprendi a controlar o tempo. Porque o tempo é do Senhor. O que Deus nos deu? Vida. É isso que nós temos que administrar. É isso que nós temos que cuidar e zelar. Se eu passo o meu tempo observando o tempo, de fato o meu tempo vai passar. Porque eu não tenho que observar o tempo, eu tenho que observar a maneira que eu conduzo a minha vida. A palavra do Senhor nos diz aqui que chamaram a atenção de Jesus por algo que eles não compreendiam. A ponto de dizer que os discípulos de João e os fariseus haviam de práticas onde os discípulos de Jesus, do Messias, faziam de forma diferente. E chamaram a atenção de Jesus justamente por isso. Ei, você não é o Messias? Por que justamente aqueles que te seguem fazem diferente do que nós fazemos? Ainda mais quando se trata de algo que é espiritual. E Jesus trouxe o entendimento à vida daqueles homens. Jesus estava com os seus discípulos. Jesus estava presente de corpo, alma e espírito para com os seus discípulos. Isso fazia com que não havia necessidade de jejuarem, porque ele até diz aqui, os convidados das bodas. Nós somos os convidados para as bodas do Cordeiro, onde o noivo é Jesus Cristo. A igreja é a noiva. Eu sou a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Onde o noivo é Jesus. Nós somos os convidados para as bodas. Hoje eu compreendo que nós temos a necessidade de jejuar, porque Jesus ele não está em matéria comigo, ele está em espírito. E quando Jesus diz para aquele que interroga, ele diz algo muito interessante aqui. Ele diz assim:
mas eles estão comigo. Eles não têm a necessidade de jejuarem. Eles já me têm. Eu estou com eles. Eu durmo com eles, eu me alimento com eles, eu caminho com eles, eu evangelizo com eles. Mas no versículo 33, o próprio Jesus diz: e virão dias em que o esposo lhe será tirado. E assim foi, crucificado, ressuscitou e aos céus está. Em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Por que então jejuar só depois que Jesus foi? Antes eles não jejuavam porque Jesus estava com eles. Mas depois que dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, o noivo lhe será tirado, Jesus lhe será tirado. Aí então terão que jejuar. Antes não jejuavam porque Jesus estava com eles. Agora eles precisam jejuar para que a presença do Espírito Santo esteja conosco e com eles. Nós estamos falando aqui, amados, de algo de proximidade, algo que precisa estar próximo, que precisa caminhar junto. Embora Jesus ressuscitou e está à direita de Deus Pai, é através do jejum, é através da oração que eu consigo trazer a presença de Jesus para a minha vida. Como foi com os discípulos? Enquanto o esposo estava com eles. Quem está aí? Olha só o que diz no versículo 37. Ninguém ponha vinho novo em odres velhos. Pastor, o que é odre? Odre é uma bolsa feita de couro para guardar líquidos, guardar leite, água, vinho. Ele diz no versículo 17 que ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Se eu pegar uma uva, pisar, extrair o líquido, que vai ser o suco da uva, que é o suco que nós vamos tomar hoje na Santa Ceia. Suco, não tem álcool, não foi fermentado, ele não tem álcool. Se eu piso na uva, eu extraio o líquido, este líquido eu pego e coloco dentro de um odre, dentro de uma bolsa e fecho. 2, 3 dias ele começa a fermentar. E você sabe que o processo da fermentação cria gases. E esse vinho, esse suco, ele começa a exigir espaço. E aquele odre, ele começa a estufar. Se eu pego hoje um suco de uva e coloco dentro de uma garrafa PET, eu coloco, fecho a tampa, essa garrafa ela vai estar macia, certo? Você consegue apertar. Mas daqui 2, 3 dias ocorre o período da fermentação e ele começa a endurecer, enrijecer. Ele começa a ter o aspecto de uma garrafa de Coca-Cola, ainda não aberta. Ela fica firme porque gerou gases lá dentro. Começou a fermentar, começou a produção do vinho propriamente dito. O versículo 37 diz que ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque depois do 3º, 4º dia vai começar a fermentar, ele vai começar a estufar e ele vai exigir espaço, não vai ter espaço. E a Bíblia diz no próprio versículo 37 que esse odre ele vai se romper. E se o odre se romper, o que acontece com o vinho?
perdemos o vinho. A Bíblia diz que eu preciso colocar vinho novo em odre novo. Novo, mais firmeza, mais rigidez, ele aguenta. Entenderam essa parte, amados? O versículo 39 diz assim: e ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, versículo 38, mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. O Senhor está usando uma parábola para explicar para mim e para você que se eu quero armazenar algo novo, eu preciso escolher algo novo também. O Senhor está nos dizendo em parábola que se eu quero guardar vinho novo, eu preciso reservar um odre novo. Pastor, o que isso quer dizer com a parábola que o Senhor diz a respeito do jejum, que enquanto estávamos com Jesus, não precisávamos jejuar, agora que Jesus está aos céus, então agora eu preciso jejuar? O próprio versículo 38, ele nos dá a definição desta história, quando ele diz que o vinho novo precisa ser guardado em odre novo. Por quê? Para que ambos juntamente se conservam, vão se conservar, e juntamente são conservados, eles andarão juntos. Irmãos, olha só isso aqui, o irmão Davi está aqui, ele trabalha com couro, ele tem a sua sapataria abençoada em nome do Senhor Jesus. O couro, o irmão Davi, ele vai fazer um odre. Até gostaria mesmo que fizesse, irmão, se conseguir fazer um odre para a gente deixar aqui no altar, seria interessante. Eu vou mandar fazer um odre. O irmão Davi vai fazer um odre. Ele vai pegar um couro novo para fazer aquele odre. Quando ele constrói aquele odre, aquele saco, aquele recipiente de couro, ele compreende que ele está construindo algo para uma finalidade, certo? Quando o agricultor, ele pega o vinhocultor, ele pega as uvas, ele colhe as uvas, ele amaceta as uvas, ele colhe o líquido daquela uva, e ele vai envasar essa uva. Ele compreende que todo o seu trabalho tem uma finalidade, de gerar um vinho. Então ambos têm uma finalidade, tanto o artesão para fazer o odre, tanto como o agricultor na produção do vinho. Pastor, mas aonde que está a essência desta palavra? A essência é que se para o irmão Davi ter êxito na sua no seu projeto do odre, e o agricultor ter sucesso na produção do seu vinho, ambas as coisas precisam caminhar juntas. Não me basta produzir um bom vinho e guardar em qualquer lugar, eu vou perder. Se eu quero que o odre construído pela mão do artesão e o suco de uva desenvolvido pelas mãos do agricultor cheguem juntos ao final do seu propósito, então eles têm que ser colocados e armazenados de formas compatíveis. Irmãos, o que o Senhor está querendo nos dizer nessa noite? Deus quer dizer para mim e quer dizer para você: eu tenho uma finalidade, eu tenho um propósito, você tem um propósito, mas nós temos que compreender que para que nós chegamos ao final do nosso propósito, nós temos que levar em consideração o odre. Eu quero caminhar juntamente com Jesus. Quem quer caminhar juntamente com Jesus? Todos nós queremos caminhar juntamente com Jesus. Todos nós queremos ver as maravilhas de Jesus. Todos nós queremos ver os milagres de Jesus. Todos nós queremos ver os sinais, as maravilhas, os prodígios do Senhor. Eu sei que se eu pedir para eu erguer a mão, quem quer ver sinal do Senhor? Todo mundo vai erguer a mão. Mas tem um detalhe: enquanto nós insistirmos em sermos pessoas velhas, vivendo coisas novas,
não vai funcionar. Precisa haver renovo. Precisa haver renovo. Olha só o que Deus me traz na lembrança aqui. O irmão Davi antes me chamou a atenção sobre um hino. Nem perguntei de que ano que é o hino para não ficar muito feio para mim. Ele falou que eu ia lembrar do hino. Mas quando eu era pequeno, morava em Serranópolis do Iguaçu, a maioria da minha família era agricultora. E eu andei muito de carroça, carro de boi. Não sei se vocês todos aqui andaram de carroça ou já viram de perto carroça. Quem nunca viu carroça de perto? A carroça, ela é feita a roda de madeira. Mas em volta da roda de madeira, ela tem um arco de ferro. Porque se ela deixar só na madeira, com o tempo a madeira gasta, se quebra. E você tem que estar repondo as rodas. Então eles decidiram colocar um arco de ferro em volta da roda, para haver mais durabilidade para com a roda da carroça. Só que eu não sei se você já andou de carroça. E carroça se anda no sítio. E aquilo começa a pular constantemente. Todas as pedras que tiver no caminho você sente. Porque a roda é feita de madeira e ainda tem um arco de aço. Quem está entendendo isso? E não é uma coisa confortável. Embora você está ali sentado, o cavalo, o boi está te levando, mas não é confortável, você fica sacudindo o tempo todo. Mas o que o pastor quer falar a respeito disso? Que nesse meio tempo veio o asfalto nas estradas. Aí o colono falou assim: agora vai ficar bom, porque eu posso ir agora para a cidade de carroça e não vai pular. De fato não pulava, só que também não parava em cima da pista porque era liso. Aí entendeu-se que o asfalto não era conveniente, porque se andasse muito rápido, se apertasse o freio da carroça, simplesmente ela deslizava e o boi continuava. Por quê? Porque era asfalto, atrito com ferro, então deslizava. Por que Deus me fez lembrar disso? Aquele colono, ele ficou contente porque veio o asfalto, onde ele não ia mais pular em cima da carroça. Só que a carroça não tinha atrito com o asfalto, deslizava. Aí o que foi preciso então fazer? Uma adaptação, tirar aquele arco de ferro e colocar um pneu de borracha, para você poder andar no asfalto também. E foi tão interessante isso, que começaram a usar o pneu de borracha também na estrada de chão, porque ela obtraía a pressão, a batida, e era mais confortável. Interessante nós falar sobre isso, amados, é muito interessante. Mas se aqueles homens, naquele tempo, não tivessem entendido algo, olha, se eu quero viver agora pelo asfalto, mais conforto, chegar mais rápido, sem as pedras de tropeço, eu preciso me adequar, porque se eu quiser ir para o asfalto com aquilo que eu tenho de velho, não vai adaptar, não vai dar certo, e ainda mais, vai provocar acidente. Eu vou para o asfalto, eu vou para a cidade, mas eu vou de pneu de borracha, eu preciso me melhorar. Vocês entenderam essa história? A Bíblia está dizendo aqui para mim, se eu quero viver algo novo, melhor para a minha vida, eu tenho que abandonar aquilo que é velho. Pastor, e o que é velho? Velho somos nós, a maneira que eu penso, a maneira que eu ajo. Se Deus tem coisas novas para mim, eu tenho que aceitá-las, e tenho que me adaptar com elas. Por que a palavra do irmão Everson sobre o tempo chamou minha atenção? Que muitas vezes nós temos pressa em algumas coisas, mas nós não estamos aptos para elas ainda. Eu quero receber algo do Senhor, eu até oro, eu quero algo específico, mas Deus não me dá ainda. Por quê? Porque eu ainda não estou preparado para receber. Porque quando eu recebê-la,
e não estando preparado eu vou me atrapalhar com isso. Irmãos, tem coisas que exigem cautela, sabedoria e discernimento na nossa vida. Eu posso trabalhar um dia todo colhendo uvas num parreiral. Eu não sei se você já colheu, dá uma dor nas costas terrível, porque você tem que cortar lá embaixo, lá em cima e botar dentro do balde. Cortar lá em cima e botar dentro no balde. Você faz esse movimento milhares de vezes durante o dia. No final do dia você está com as costas. E você ainda tem que pegar aquelas bacias e levar para casa e derramar todos num grande tornel. E nessa época que nós estamos falando aqui da Bíblia, não havia máquinas, havia pés que pisavam sobre as uvas. Depois disso precisava ser coado, tirar o bagaço, pegar só o suco. Imagina o tamanho do trabalho, imagina o tamanho da mão de obra. Sem falar a questão do plantio, do cuidar, do podar as plantas, do irrigar, do cuidar das pragas. Há um empenho muito grande para se produzir uva. Depois de todo um empenho você produz, você consegue o líquido, aí você pega o líquido e guarda num lugar onde não é apropriado, e depois de 4 ou 5 dias fermenta, estoura e você perde tudo. E você perde tudo. Enquanto o louvor ministrava, Deus falou no meu coração sobre maturidade. Pastor, o que é maturidade? É nós crescermos como personalidade, como espiritualidade, como caráter, ser homens e mulheres maduras. O Senhor falou comigo sobre maturidade e falou comigo sobre o tempo. Que o tempo está passando e nós não estamos nos apercebendo das coisas concretas, das coisas espirituais. Eu tenho orado muito ao Senhor pedindo para que o povo retorne para a igreja, para que o povo deixe o comodismo, para que o povo deixe essa síndrome luciférica de medo, de pânico do Covid. O aprisionamento domiciliar está matando muito mais do que o próprio Covid. Você não tem ideia da quantidade de espancamento de filhos, briga nos lares, briga entre marido e mulher que tem acontecido nesse ano que passou. É coisas absurdas. As pessoas têm deixado o Senhor, a presença de Deus, têm deixado a igreja. As pessoas têm se abandonado a si próprias. Isso é triste, isso é muito triste, porque a vinda do Senhor está próxima e o povo se dispersou. A vinda do Senhor é próxima e o povo se dispersou. O povo não tem mais interesse pelas coisas espirituais. O povo se acomoda com odres velhos. Não se importa mais nem com aquilo que se coloca dentro. A palavra do Senhor está dizendo: se eu quero viver coisas novas do Senhor, eu preciso orar para que Deus me mostre aquilo que precisa ser renovado dentro de mim. O que precisa ser renovado dentro de você, igreja? Talvez nós não tenhamos a capacidade de interpretação, mas quando eu orar ao Senhor e buscar a revelação do Espírito Santo, Ele vai me mostrar aquilo que não está sendo agradável ao Senhor. Outro dia alguém disse para mim: eu não vou na igreja, porque o meu marido não vai, então eu também não vou. Meu marido não gosta de igreja, então eu também não vou. Irmãos, eu não vou na igreja porque meu trabalho não deixa. Eu não vou na igreja porque eu tenho muita coisa para fazer no meu trabalho. Irmãos, quantas coisas nós estamos priorizando na nossa vida e estamos esquecendo da palavra de Deus, da presença do Senhor, de cultuar o Senhor. O povo esqueceu de Deus. Essa é a verdade. Vocês não precisam ouvir isso, mas é uma realidade. O que nós precisamos
e necessitamos é de começar a se envolver com as coisas de Deus. E nós vamos começar a viver as coisas de Deus. Se eu começar a viver as coisas de Deus, então eu vou viver as coisas de Deus na minha vida. Se eu dar atenção para que coisas seculares sejam mais importantes, eu vou me alimentar disso. Se eu der importância porque aquilo ou aquele outro diz sobre mim, eu vou me alimentar disso. Se alguém na minha casa não quer que eu vá na igreja, eu digo, tá, então tá bom, eu fico em casa. Você vai se alimentar disso. E Deus tem muito mais para nos alimentar, mas é na sua casa, é dentro da casa dele, não é na rua. Quem está aí? Abra para mim, pastora, Salmo 32, versículo 8. Já vou encerrar. Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Eu estou desde a manhã prestando atenção nesse versículo. Alguém de São Paulo me mandou esse versículo logo no amanhecer. E me intrigou a questão dos olhos. Guiar-te-ei com os meus olhos. Se eu chego aqui para o Doni e falo assim, Doni, vai até no estacionamento, mas pode ir olhos fechados, porque você vai enxergar pelos meus olhos. Como que isso é possível? Tem alguém que quer me instruir, me ensinar, me mostrar o verdadeiro caminho, mas é pelos olhos dele, não é pelos meus. Pastor, como é que isso pode? Quando eu começar a viver as coisas do alto, as coisas de Deus, Deus vai me capacitar com a visão dele, com o discernimento dele, com a visão dele. Eu vou começar a andar pela ótica de Deus, pela vontade do Senhor. E eu serei guiado pela vontade dele e assim pelos propósitos dele. Falei isso aqui em outro culto. Muitos de nós não vivem o sobrenatural de Deus. Não tem nem ideia do que é isso. Porque estão longe do reino propriamente dito. Quando o Senhor disse aos que interrogaram, um dia eu não estarei mais aqui, e eles assim vão jejuar, porque o ato do jejum me traz para a presença deles, para próximo deles, e eu vou caminhar com eles, e eles vão tomar sobre si a minha visão, e vão caminhar sobre o meu entendimento, porque eu vou estar com eles, a minha presença, a presença do alto, eles vão começar a viver aqui no baixo, em nome do Senhor Jesus. Eles vão começar a viver aqui embaixo a presença de Deus. Irmãos, é o que eu preciso, é o que você precisa, é viver a presença de Deus. Nenhum de nós é intelectual, sábio, esperto, inteligente o suficiente para trazer esta frase ao conhecimento: eu não preciso de Deus porque eu já sou suficiente. Nenhum de nós é suficiente. Nós somos convencidos de que somos suficientes. Quantas vezes você acha que o pastor ouve essa frase? Eu não preciso ir na igreja porque eu oro em casa. São pessoas que se acham suficientes. E não são. Não são. São pessoas que estão passando fome espiritual. Estão à deriva. Que quando uma dificuldade chegar à porta, eles não saberão para onde correr. Porque não tem estrutura espiritual, não tem base. Nem o número do pastor já lembro mais. Irmãos, estou falando de maturidade espiritual. Nós precisamos nos consertar com Deus. Não é tempo de ficar vagueando. Não é tempo de ficar à deriva em um mar sem leme, sem proa, sem motor, sem bússola. Deixa o mar me levar. Não, isso não existe mais. Eu preciso do direcionamento de Deus. Se eu quero chegar a um propósito. E eu falo isso como pai de família.
eu tenho uma esposa, eu tenho um filho que precisa da minha orientação, e se eu não estiver nos braços do Senhor, colhendo a vontade dEle, não é só eu que vou ficar à deriva, mas é a minha esposa e meu filho também. E eu estou falando com o sacerdote dessa igreja. Pais, mães, existe uma linhagem por trás de nós, sem falar pessoas que são dependentes de nós, sem falar muitos amigos próximos, sem falar pai, mãe, irmãos. Tem pessoas que dependem de você. A partir do momento que você falir espiritualmente, uma cadeia enorme vai falir atrás de você, porque estavam todos agarrados na sua fé. Você não sabe, igreja, mas o ato de você vir para a igreja, pessoas observam isso, e elas se aproximam de você justamente porque você está na igreja. Elas entendem que estando próximo de você, elas colhem algo de bom. Próximo de você, elas têm uma orientação divina. E se você estiver dentro da igreja brincando de ser crente, brincando de ser evangélico, você vai acabar falindo com essas pessoas também. O Senhor quer te dar um vinho novo, um avivamento. Deus quer trazer coisas novas para a sua vida, mas Ele pede que você se prepare, que você se enche do Espírito Santo, que você se encha do Espírito Santo do Senhor. É tempo, irmão Everton, quando você estava falando aqui, Deus batia no meu coração. É tempo de buscar, é tempo de se ajoelhar, é tempo de jejuar, é tempo de eu me humilhar diante do Senhor, porque o tempo está curto. E o Senhor vai vir buscar a sua igreja, e nós vamos ficar. Fica de pé, por favor. É tempo. O reino, as coisas de Deus, as coisas do céu, elas são invisíveis. São invisíveis. Ao tempo de nós buscarmos em oração e pedir ao Senhor, Senhor, aquilo que é invisível, me traga visível na minha terra. Eu quero começar a viver as coisas do céu. Eu quero começar a viver. Nem que seja para romper o laço da dor. Por quê, pastor? Porque no céu não tem dor. Você viu falar que no céu tem dor? No céu tem lamento? Não tem. Isso é coisa da terra. Se isso é da terra, então eu não quero para mim, eu quero ver as coisas do céu. Sim ou não? As coisas do céu são santas. As coisas do céu são santas, sim ou não? Muitas coisas da terra não são. Então eu não quero viver as coisas da terra, eu quero viver as coisas do céu. Elas são santas. Mas para eu viver as coisas do céu, eu tenho que procurar me santificar. A Bíblia chama os que buscam se santificar de santos. Eu quero ser santo. Quero viver uma vida santa. O louvor quiser subir, eu agradeço. Deixa Deus usar a vida de vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Da mesma forma que Deus usou a vida de Noemi, trazendo um copo novo aqui para o pastor. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 119, versículo 1, pastora. Glória a Deus. Ela 119, versículo 1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados, pessoas prósperas, pessoas alegres, felizes no que fazem, que desenvolvem um bom trabalho, em tudo que coloca a mão prospera, em tudo que coloca a mão abençoa, onde coloca a sola do pé abençoado é. São os que são retos em seus caminhos e andam na lei do Senhor. Diga glória a Deus. É na lei do Senhor, igreja. Da mesma forma, nessa noite nós vamos ceiar a primeira ceia do ano de 2021. Ceia esta que nós realizamos em memória de Cristo, em memória do Senhor. E hoje você vai participar
de algo que foi físico se tornou espiritual e hoje se torna físico novamente, para que nós possamos nos alimentar de algo que é espiritual. Físico, espiritual. Vamos tornar-nos a nos envolver com as coisas espirituais. E eu vou começar a me alimentar das coisas espirituais. Se eu me envolvo nas coisas espirituais, eu começo a me alimentar das coisas espirituais. É o que você precisa. É o que eu preciso. Quero convidar o irmão Diaconato, por favor. Glória a Deus. Eu desejo muito, igreja, que você saia desta noite, vá para casa, mas refletindo que você precisa, algumas coisas precisam mudar para você viver algo novo. As coisas velhas já se foram e Deus faz uma coisa nova, se você permitir. Santo Deus e Todo-Poderoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos e neste momento te peço a bênção da Santa Ceia, de sentarmos à mesa do Pai. Te agradeço pela bênção da palavra, Senhor. Te agradeço pela bênção da ministração, Senhor. Te agradeço, Deus, por cada irmão que está aqui, por cada diácono, pelo louvor, Senhor. Glória a Deus. Que de graça Deus te dá. Vem faminto tua nos permita, alma Senhor, ceiar nesta noite, glorificado, exaltado o nome vem do Senhor. cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sentará, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Diga assim ao Senhor: Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que nos concede. Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, a bênção, para podermos sentar à tua mesa nesta noite e nos envolvermos
com tudo aquilo que é espiritual, que procede do teu nome e do teu reino. Neste momento, Pai, nós elevamos as nossas mãos, apresentando este cálice, representando, Senhor, o teu corpo, Pai, esta partícula de pão, Senhor. E em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço por mim, ó Deus, e por toda a igreja, Pai, que o Senhor tenha clemência de nós, tenha misericórdia de nós, pois somos todos falhos e pecadores, mas pela tua infinita misericórdia, nós te pedimos a bênção, Deus, de os nossos pecados sejam perdoados em nome de Jesus, e assim estaremos aptos a receber o teu corpo e o teu sangue nesta noite, em nome de Jesus. E assim eu te peço, papai querido, toda a igreja, em uma só voz, diga assim: em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, consagra, Pai, em nome de Jesus, e você participa em nome de Jesus. Do mesmo modo, este é o cálice, aliança no Novo Testamento em Cristo Jesus. O cálice que se encheu pela misericórdia de um Deus, em prol de um povo, de uma nação, a qual nós incluímos a cada um de nós. Esse sangue representa uma aliança que Deus fez com o seu povo, através de Jesus. E a cada momento que possamos ceiar, nós lembramos desta aliança, lembramos de que Deus fez, entregando o seu único Filho por nós. Então este sangue deveria ter sido nosso, mas foi o do Filho do Altíssimo, do Todo-Poderoso, em prol da nossa vida, em nome de Jesus. E assim te pedimos a permissão, ó Pai, de ceiar, beber, ó Pai, este cálice, representando a Santa Ceia. E assim te louvamos, ó Pai, e todos digam: em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo do Senhor, consagra em nome de Jesus. Amém e amém. E você participa. Você que pode, dobre os seus joelhos. Tem um momento de intimidade com o nosso Deus. Fale com Ele, abre o coração. Se expresse em nome de Jesus.